Hoje a lua apaga-se, completamente. Nem um único raio. E nesta escuridão, nasce aquilo que ainda ontem não existia. O vosso novo começo, uma página em branco. A primeira linha de um capítulo que ainda não foi escrito, e que vós escrevereis. E eis porque esta lua nova não é apenas mais uma noite escura. 6 planetas estão no mesmo signo, em Carneiro. O signo com que começa todo o zodíaco. O signo do primeiro impulso, do primeiro passo, do primeiro eu. Sol, Lua, Marte, Saturno, Neptuno, Mercúrio. 6 forças num único ponto, todas na mesma direção. Todas diretas, nenhuma a travar, nenhuma a olhar para trás, apenas em frente. E esta configuração, para um novo começo, não aconteceu este ano. Nem vai acontecer. Mas há uma coisa que é importante fazer exatamente hoje. Não um ritual. Não uma meditação. Não uma lista de desejos à luz de velas. Algo muito mais simples e muito mais poderoso. Algo que transformará esta noite escura num marco zero. No momento a partir do qual se contará um novo ciclo. Dentro de minutos, vós sabereis o quê. E há uma razão pela qual as sementes plantadas, precisamente nesta lua nova, têm todas as hipóteses de germinar. Não talvez. Não em boas condições. Mas todas as hipóteses. Porque 6 planetas num único ponto não são apenas um apoio. São um vento de cauda com uma força como não houve em todo o ano. E dentro de minutos compreendereis por quê. As luas novas acontecem todos os meses. 12 vezes por ano a lua se apaga. E 12 vezes se acende de novo. É um ritmo, um ciclo. Inspirar, expirar. E a maioria dessas luas novas passa despercebida. Uma noite escura. Talvez um pouco mais emocional do que o habitual. De manhã, tudo na mesma. Nada mudou. Mas às vezes, raramente, a lua nova cai num ponto tal que ignorá-la se torna impossível. Não porque force, mas porque oferece tanto que passar ao lado significa perder algo que não voltará a acontecer neste ano. O dia 17 de abril é precisamente esse caso. E eis por quê. Comecemos pelo mais simples. Esta lua nova está em Carneiro. E Carneiro não é apenas um dos 12 signos. Carneiro é o primeiro. Aquele a partir do qual começa toda a roda zodiacal. O ponto zero. O lugar onde tudo nasce. Cada signo tem o seu tema. Touro são os valores. Caranguejo é o lar. Balança são as relações. Mas Carneiro é sobre o mais importante. Sobre o eu. Sobre quem vós sois. Para onde ides e em que vos atreveis. Uma lua nova em qualquer outro signo dá início a um novo ciclo numa área da vida. Uma lua nova em Carneiro dá início a um novo ciclo em vós. Na vossa própria essência, no alicerce, na base sobre a qual tudo o resto se sustenta. Não é um arranjo num quarto, é a reconstrução da fundação de toda uma casa. Mas isto é apenas o começo, porque uma lua nova comum em Carneiro, por si só, já é poderosa. E esta não é comum. Esta é uma lua nova com 6 planetas no mesmo signo. 6, não 2, não 3. 6 corpos celestes, em simultâneo, num único ponto do zodíaco. O Sol, a vossa clareza. A Lua, a vossa prontidão emocional. Marte, a vossa força de ação. Saturno, a vossa disciplina. Neptuno, o vosso sonho. Mercúrio, a vossa voz. Cada uma destas forças, por si só, é significativa. Juntas, no mesmo signo, no mesmo dia, na mesma noite, criam uma concentração que não houve este ano. E não haverá. Imaginem assim. Uma lua nova comum é como plantar uma semente num jardim. Está bem. Está correto. A semente pode germinar, se houver sorte com o tempo, com o solo, com a rega. Muitos Cs. Esta lua nova é como plantar uma semente e colocar ao lado 6 jardineiros, cada um mestre no seu ofício. Um cuida da luz, outro da água, o terceiro da proteção contra o vento, o quarto da profundidade das raízes,
o quinto da direção do crescimento, o sexto, para que a semente saiba aquilo em que deve tornar-se. 6 mestres para uma só semente, e a semente é a vossa intenção. O vosso eu quero, o vosso novo começo. E há ainda um detalhe que torna este momento excepcional. Todos os 6 estão directos. Nenhum planeta parado, nenhum a retroceder, nenhum a travar. Isto significa, tudo o que for plantado hoje avança, sem recuos, sem mudei de ideias, sem o habitual 2 passos em frente, 1 atrás, apenas em frente, como uma flecha disparada de um arco, que não volta atrás. Eis porque esta lua nova é a melhor do ano para um novo começo, não uma das boas, a melhor. Carneiro é o signo do começo. 6 planetas são o apoio, todos directos, o vento de cauda. Tudo num só ponto, tudo numa só noite, tudo para uma única semente, a vossa. Mas a semente, por mais forte que seja, precisa de uma coisa: de solo limpo, sem pedras, sem ervas daninhas, sem nada que impeça as raízes de se aprofundarem. E é aqui que o plantio de hoje se torna especial, porque o solo está pronto, como nunca. Eis algo sobre o que a maioria das pessoas não pensa quando diz novo começo. Pensam na semente, na intenção, naquilo que querem cultivar. E está certo. Mas esquecem-se do solo, daquilo onde a semente vai cair. E o solo determina tudo. A mesma semente, em solos diferentes, dá resultados diferentes. Em solo pedregoso, não germina. Em solo envenenado, nasce torta. Em solo esgotado, nasce fraca. E só em solo limpo, fresco, pronto, ela dá aquilo para o qual foi criada. Plenamente. Sem distorções, sem compromissos. A maioria das pessoas, quando começa algo novo, semeia em solo velho, por cima de histórias mal resolvidas, por cima de crenças que apodrecem silenciosamente em profundidade, por cima da sensação de não sou suficiente, que não desapareceu, apenas foi coberta por uma camada superficial. E a semente cai nisso. E as raízes são forçadas a abrir caminho entre pedras. E o rebento, se consegue nascer, sai quebrado. Não porque a semente seja má, mas porque o solo não estava pronto. Eis o que distingue a lua nova de hoje. O solo está pronto, verdadeiramente. Não mais ou menos. Não serve assim. Está limpo. E eis porque vós o sentis. Se nos últimos dias algo dentro de vós se soltou, silenciosamente, sem drama, sem grandes revelações, e simplesmente ficou mais leve, como se um peso que carregáveis há tanto tempo que já nem se lembravam da sua existência, de repente, tivesse desaparecido. Não fostes vós que o largastes, ele caiu sozinho, como uma crosta de uma ferida já cicatrizada. Não a arrancasteis, ela caiu sozinha, porque por baixo dela já há pele nova, limpa, inteira, pronta. Se a sensação de não sou suficiente, aquela de fundo, habitual, como o ruído de um frigorífico que só se nota quando ele desliga, se essa sensação subitamente ficou mais baixa, ou se calou por completo, e no seu lugar não há vazio, há espaço, livre, limpo, como um quarto de onde tiraram os móveis velhos, e de repente se descobre que ele é enorme, que se pode respirar ali, que se pode viver ali, de outra forma, de novo, do vosso jeito. Se olhastes para vós mesmos, recentemente, talvez hoje, e em vez da habitual revisão do o que está mal, vistes apenas uma pessoa, alguém que passou por muito, que carregou em silêncio, que se desenrascou baixinho, que está aqui, nem ideal, nem impecável, mas inteiro. E isso é suficiente. Pela primeira vez, sem reservas, suficiente. Isto é o solo limpo. Não o resultado de um trabalho sobre vós mesmos, mas o resultado de o que já não servia, finalmente, ter soltado, sozinho, no seu tempo, quando estáveis prontos. E agora, neste lugar limpo, nesta terra fresca, macia,
aberta, a semente que plantardes cairá em condições ideais. Sabeis como os jardineiros japoneses preparam o solo antes de plantar uma cerejeira? Não se limitam a cavar um buraco. Meses antes de plantar, removem as raízes velhas, verificam o pH, acrescentam os minerais exatos de que aquela árvore precisa. E só quando o solo está ideal é que ali colocam a jovem planta. Não antes, porque sabem, do solo depende tudo. Como será a copa? Quanto tempo florescerá? Se a árvore viverá 100 anos ou se definhará em 3. O vosso solo está pronto. Não está mais ou menos pronto. Está como o do jardineiro japonês, limpo, enriquecido, verificado. E a jovem planta, o vosso novo começo, entrará nele como nunca entrou antes, profundamente, direita, sem resistência. Mas a jovem planta precisa de um nome. Não basta senti-la, é preciso pronunciá-la, dar voz ao sonho. E é aqui que acontece aquilo que torna o dia de hoje único no seu gênero. Porque hoje, pela primeira vez, o sonho tem voz, tem palavras e tem fogo para que essas palavras queimem a realidade de alto a baixo. Eis a coisa que prometi revelar no início, aquela que é mais simples do que um ritual e mais poderosa do que uma meditação, aquela que é importante fazer exatamente hoje, exatamente nesta noite, exatamente com os 6 planetas que estão à posta. Pronunciem o sonho em voz alta. É tudo. Eis a coisa toda. Pronunciem, com voz, para o ar, de modo que os vossos próprios ouvidos ouçam aquilo que o vosso coração já sabe há muito, mas que até hoje não tinha palavras. Por que é que hoje isto é possível e ontem não era? Porque hoje, nesta lua nova, Mercúrio encontra Neptuno, em Carneiro, no fogo, e este encontro cria aquilo que não existia antes, uma ponte entre o sonho e a palavra, entre a visão e a formulação, entre aquilo que sentis e aquilo que podeis pronunciar. Neptuno é o vosso sonho, aquele mesmo, grande, verdadeiro, aquele que carregais no fundo, tão fundo que às vezes vos esqueceis que ele existe. Ele não vive na cabeça, vive algures atrás do externo, não como um pensamento, mas como um calor, não como um plano, mas como um saber. Eu quero isto, mas sem palavras, sem forma, sem possibilidade de explicar a outro, ou mesmo a vós mesmos, o que é exatamente isto. Mercúrio é a palavra, a capacidade de nomear, transformar o informe em concreto, o nebuloso em claro, algo em eis o que. E nos dias normais, Mercúrio e Neptuno não são amigos. Falam línguas diferentes. Neptuno, por imagens, Mercúrio, por factos. Neptuno sente, Mercúrio formula, e entre eles há um muro. Neptuno sabe, mas não pode dizer. Mercúrio pode dizer, mas não sabe o que. Hoje o muro cai, porque ambos estão em Carneiro, no fogo, no signo que não tolera muros, não os contorna, derruba-os. E no encontro de duas forças, Neptuno, que vê o sonho por inteiro, e Mercúrio, que pode dar-lhe palavras exatas, nasce a formulação. A única. Aquela que procurastes, talvez durante anos, aquela que não corta o sonho para uma versão realista. Não o simplifica para bom, mais ou menos, mas contém-no, por inteiro, sem descontos, tal como ele é, grande, audacioso, verdadeiro. Eis porque é tão importante pronunciar, exatamente hoje, exatamente em voz alta, porque entre o pensamento e a palavra há um abismo. Um pensamento pode ser anulado, esquecido, declarado fantasia. O pensamento vive dentro e dentro morre, silenciosamente, sem testemunhas. Já a palavra sai para o mundo, torna-se um facto. Não eu pensei, mas eu disse. E o que é dito não pode ser desdito. Já existe, já está no ar, já está plantado. E eis o que torna o que é pronunciado numa lua nova uma semente. Não metaforicamente, literalmente. A lua nova é escuridão.
Silêncio. Zero visível. Como a terra, no momento em que a semente cai no sulco. Ninguém vê. Nada acontece na superfície. Mas lá embaixo, na escuridão, a semente já se abre. Já lança a primeira raiz. Já começa a viver. E a vossa palavra, pronunciada nesta escuridão, é essa mesma semente, que cairá em solo limpo, com 6 jardineiros, com vento de cauda, nas melhores condições que houve e haverá neste ano. Não são precisos rituais, não são precisas velas, não é preciso um estado de espírito especial. Basta uma frase: eu quero, e depois, o que vem depois do quero, sem talvez, sem seria bom, sem se conseguir. Carneiro não conhece essas palavras. Carneiro só conhece quero. E 6 planetas em Carneiro amplificam esse quero 6 vezes. Digam, agora mesmo. Ou hoje ao fim da tarde. Ou antes de dormir na escuridão, quando a lua está invisível e o mundo está calmo. Digam, e permitir que as palavras caiam na terra, como uma semente, que sabe aquilo em que se vai tornar, mesmo que vós ainda não saibais. Há uma expressão: no princípio era a palavra, não a ação, não o plano, não a estratégia, a palavra. Porque a palavra é o primeiro acto de criação. Tudo o resto é consequência. Hoje, vós criais, com uma frase, com um eu quero, com uma semente lançada no melhor solo do ano. Mas eis a questão: a semente está plantada, a palavra foi pronunciada. E agora? Irá pegar? Irá dissolver-se de manhã? Será esquecida, como centenas de intenções antes desta? Eis porque não. E eis o que acontecerá ao que foi plantado nos próximos dias. Eis uma pergunta honesta que tendes todo o direito de fazer. Quantas vezes, antes de hoje, fizestes pedidos? Estabelecestes intenções? Dissestes a vós mesmos, a partir de segunda-feira, uma nova vida? E quantas dessas intenções sobreviveram até quarta-feira? Não porque sejais fracos, não porque falte disciplina, mas porque as condições não davam apoio. A semente caía e ficava sozinha, sem suporte, sem rega, sem proteção. E o primeiro vento, dúvida, opinião alheia, a rotina habitual, levava-a, antes mesmo que ela tivesse tempo de lançar uma única raiz. Hoje, a história é outra, radicalmente outra. E eis por quê. A semente que plantais nesta lua nova não está sozinha. Ao lado dela estão 6 forças, 6 planetas, cada um a fazer um trabalho concreto. Não um apoio abstracto, mas concreto. Como uma equipa de construtores, cada um com a sua tarefa. E nenhum vai embora enquanto a casa não estiver de pé. O sol ilumina, mostra a semente para onde crescer. Sem o sol, o rebento estica-se às cegas, na escuridão, sem saber onde é o alto. Com o sol em Carneiro, a direção está clara desde o primeiro segundo. Para cima, para a luz, para o eu. Marte protege. Fica ao lado, como um guarda à entrada. E tudo o que normalmente mata as intenções pela raiz, dúvidas, preguiça, talvez amanhã, com Marte em Carneiro, não passa, é cortado, na chegada, sem negociação. Saturno enraiza, pega no que foi plantado e pressiona-o contra a terra, fundo, solidamente, para que as raízes desçam não 1 centímetro, mas 1 metro. Saturno não é sobre inspiração, é sobre solidez, sobre isto vai ficar, sobre aquilo que depois do seu trabalho é impossível arrancar. Neptuno inspira, lembra a semente, porque está ali. Não o que fazer, mas para quê. Neptuno é a parte que não deixa esquecer o sonho, mesmo quando tudo o resto é esquecido, mesmo quando a rotina cobre tudo, mesmo quando parece, bem, foi só uma lua nova bonita. Neptuno sussurra, não, aquilo foi real, não te esqueças. Mercúrio nomeia, dá um nome à semente, e aquilo que é nomeado existe.
Aquilo que não é nomeado pode dissolver-se. Pode fingir que nunca esteve ali. Pode voltar para a névoa. Mas o que é nomeado permanece. Como uma palavra esculpida na pedra. Não se apaga. 5 forças à volta de uma só semente. Cada uma com o seu papel. E nenhuma dorme. Nenhuma olha para o lado. Todas diretas. Todas em carneiro. Todas apontadas para o mesmo. Que aquilo que plantastes hoje sobreviva, germine e cresça naquilo que deve tornar-se. Eis porque desta vez não é como antes. Antes, plantáveis sozinhos, com um sonho na cabeça, mas sem apoio à volta. E o sonho chocava com a realidade e perdia, não porque fosse pequeno, mas porque estava só. Hoje, ele não está só. Por trás dele estão 6 planetas, 6 forças, 6 mestres que não vão para casa enquanto o trabalho não estiver feito. E eis o que sentireis nos próximos dias. A intenção que normalmente se dissipava até de manhã, desta vez ficará. Acordareis amanhã, e ela estará ali. Depois de amanhã, também. Daqui a uma semana, ainda mais forte do que no primeiro dia. Não porque estejais a controlar-vos, mas porque as raízes já estão lá embaixo, já seguram, já alimentam. E o rebento já se estica para cima, silenciosamente, incessantemente, como tudo o que vive, quando se encontra no solo certo, na altura certa, com o apoio certo. Há uma observação que todos os jardineiros do mundo fazem. Uma semente plantada em condições ideais não precisa de controlo constante. Não é preciso verificar a cada hora se já germinou. Não é preciso puxar o rebento com as mãos para que cresça mais depressa. Não é preciso ficar ansioso. E se não resultar, é preciso plantar, regar e confiar. Na terra, na água, na luz, no tempo. Confiar que as condições estão criadas e que a natureza sabe o que fazer. Isto é a vossa única tarefa hoje. Não controlar, não verificar, não visualizar o resultado, mas semear, pronunciar, entregar a escuridão da lua nova e confiar. Nos 6 mestres, no solo limpo, no vento de cauda e no facto de que a semente que escolhestes sabe aquilo em que tem de se tornar. Mesmo que vós, ainda, vejais apenas terra, os próximos dias mostrarão. Os rebentos aparecerão. Não porque os forceis, mas porque as condições não lhes deixam outra escolha, senão uma: crescer. A lua está escura, a terra está limpa, os 6 mestres estão à posta e esperam por uma coisa, pela vossa palavra. Não um longo discurso, não uma lista de 20 itens, não uma formulação perfeita, revista vírgula a vírgula, uma única frase, aquela mesma. Eu quero, e o que vem depois. Sem talvez, sem algum dia, sem o habitual sussurro: quem sou eu para querer? Vós sois aqueles que estão na melhor lua nova do ano, com solo limpo sob os pés, com 6 forças atrás de vós, com uma voz que hoje, pela primeira vez, é capaz de conter o sonho por inteiro. Não diminuído, não alisado, verdadeiro. Hoje vós semeais, não estais a tentar, não experimentais, semeais. Como o jardineiro que sabe, o solo está pronto, a hora chegou, as condições são as melhores possíveis, e a semente desce para a terra. Silenciosamente, na escuridão, sem plateia, sem aplausos, apenas vós, a vossa palavra, e 6 planetas que ouvem. Amanhã, nada se verá. Depois de amanhã, também não. A terra ficará em silêncio, e a voz habitual dirá: pronto, mais uma vez não deu em nada. Não a ouçais, porque lá embaixo, na escuridão, as raízes já começaram a caminhar, e o rebento já se estica. E aquilo que foi plantado hoje, com estas condições, não pode deixar de germinar. Dizei: semeai, confiai e esperai, com paciência. Como esperam todos os que plantaram uma semente na terra certa, no dia certo,
sob as estrelas certas, ela germinará.